Olá, estamos aqui dando sequência, à nossa série de entrevista com o nosso tema Gestão Financeira. O entrevistado de hoje é o Pedro Giavarini, consultor financeiro, Com a sua expertise ele vai estar respondendo as perguntas enviadas aqui pelos associados da Agricultura Forte. E quais elementos o empreendedor deve considerar ao fazer um planejamento financeiro? Então, Luiz, quando a gente fala de elementos, a gente está falando de estrutura financeira. Então, a gente já falou um pouquinho, a gente vai ser muito redundante nesses elementos que a gente está citando. O produtor, para fazer uma gestão financeira, ele tem, primeira coisa, olhar para o negócio dele como investimento, como uma aplicação financeira. Por quê? Ele, às vezes, deixa de investir numa cultura para investir em outra. Ele deixa de trabalhar com gado para investir em café, ele deixa de abrir uma empresa de repente para investir em produção de mamão, enfim. Então, os elementos que são padrão, vamos falar assim, ou que são mais adequados para se analisar na gestão financeira, são esses que a gente falou no plano de contas. Que é entender bem quais são as receitas da propriedade, quais são as fontes de renda, o que gera venda, digamos assim. Quais são os custos, que são, digamos assim, os principais elementos, quais são as despesas envolvidas no negócio e qual é o investimento. Porque quando a gente vai fazer um plano financeiro, até mesmo se o empreendedor rural for buscar um financiamento, a gente tem que mostrar esses elementos no plano de negócio lá para o banco, normalmente Banco Nordeste, Bandes ou Banco do Brasil e outras instituições, tem que mostrar esses elementos de forma bem descritas. Por isso que às vezes tem aprovação ou reprovação de crédito. Por quê? Esses elementos da gestão financeira, eles têm que ser bem conhecidos pelo produtor, ou seja, vou plantar uma cultura perene aqui, que eu vou ficar 12 anos com ela entranhada dentro dessa propriedade aqui, gerando centro de custo, então eu tenho que saber quais são os custos relacionados, quais são os investimentos que eu tenho que fazer, qual que é a despesa que eu vou ter desse negócio, para que possa, em cima do plano de contas e dos lançamentos, a gente conseguir apurar os resultados dessa operação. Então, resumindo, os elementos que a gente tem que conhecer são esses, são realmente os custos, despesas, receitas da empresa, e para conhecer esses elementos a gente precisa da ferramenta e do método, ou seja, criar um jeito dentro da propriedade de eu conseguir registrar. Entendi. Porque não adianta eu entender também, Luiz, o que acontece às vezes. A gente fica naquela correria do dia a dia da operação e acaba não dando muita atenção para isso. Então, não guarda nota, eu pago às vezes sem recibo, o cara vai lá, trabalha uma diária para fazer determinado trabalho, eu tiro dinheiro do bolso e dou para ele e ninguém fica sabendo disso, não tem registro em lugar nenhum. Então, esse método, esse processo, na forma de fazer, que tem que ser padronizado, porque isso facilita. Ah, mas é difícil? Não é que é difícil, mas também não é tão informal quanto às vezes a maioria das entidades fazem. Isso a empresa faz às vezes também de forma irregular. Então esses elementos, assim, uma vez conhecidos pelo produtor e aplicados através do método, eles ajudam muito na administração financeira. E não é bicho de sete cabeças não, Luiz, é coisa simples, Possível, Possível. Então às vezes assim, a gente pega, eu falo assim, tem muito produtor que anota mesmo tudo, dá um show pra gente quando a gente vai conversar, porque sabe a quantidade que colheu, sabe o custo por saca, sabe o custo por hectare, sabe o investimento com quanto tempo que se paga, qual que é o lucro que está dando aquele investimento. Então, esse tipo de informação que a gente tem que extrair da gestão financeira, Porque às vezes eu faço uma decisão, eu estou lá com dinheiro, vou aplicar aqui no CDI, no CDB, vou comprar um imóvel, vou alugar, vou fazer o quê? E aí você faz essa conta, E vai me render 0,7 ao mês, ou vai render alguma coisa ao mês aí, e enfim. E na atividade rural, quanto que isso está rendendo? Essa conta comparativa a gente tem que fazer até por custo de oportunidade. Sim. Até para que possa comparar.
E quem é empreendedor rural, sem dúvida, quando ele está com várias oportunidades pela frente, que a nossa região, inclusive, é muito diversa, né, em termos de agricultura, né, você... Diversidade grande, Exatamente, né? é uma diversidade muito grande. Você planta banana, está apropriado, tem pimenta, é apropriado, tem café apropriado, boi. E aí, qual que dá mais retorno? Né? Porque eu tenho aqui uma propriedade limitada, eu tenho lá X hectares para plantar, então eu tenho que fazer uma escolha. E qual dá mais retorno? Então, é nesse sentido que deve ser avaliado esses elementos. Que a gestão financeira ela entra dando respostas. E não é bicho de 7 cabeças. Só que demanda um pouquinho de organização, um pouquinho de zelo com as informações e não ficar naquela loucura lá da informalidade, de fazendo as coisas, compra no pé de nota, ou deixa a nota no porta-luvas do carro, só acha na hora de fazer a declaração de imposto de renda no ano que vem. Ou seja, o empreendedor, empresário rural tem que se dedicar um pouco do seu tempo para fazer isso, né? Tem que se dedicar. Da mesma forma que ele dedica para fazer uma agronomia de qualidade, ele tem que fazer gestão e gestão financeira. Eu te garanto que não vai tomar mais que 5% dele do tempo todo disponível que ele tem para operação. Ele pode ficar despreocupado, que ele pode ficar 95% na operação, tomando conta do negócio dele, acompanhando e vendo. Se ele tirar 5% para a gestão financeira, já é suficiente. É o suficiente, realmente. Né? Entendi. E Pedro, e aí já avançando um pouco, falando sobre ferramentas, você já citou na sua fala. É necessário ter um sistema de gestão avançado ou é possível fazer a gestão financeira com outras ferramentas mais simples? Luiz, então, como eu disse, depende. Né? Depende do porte, depende da cultura, do produtor, do empreendedor rural, né? Então, assim, depende muito. Eu conheço, né, produtores que fazem isso e é livre caixa mesmo, né? Porque tem pouquinho, colhe lá 200 sacas de café, 300 sacas de café, ou tem 2 hectares de banana, né, e é meieiro, alguma coisa nesse sentido. Agora, produtores já começam a ter volume, aí digamos, desumano fazer isso no caderno, né? Porque aí você tem que fazer conta de calculador, e vai de lá, de cá, não tem como fazer plano de contas para isso, né? Aí uma planilha Excel bem elaborada, né, para um médio produtor, alguém que tenha condições de, né, colocar realmente uma estruturazinha pequena, mesmo que não saiba, né, trabalhar ali com computador, com informática, mas que o filho possa colaborar, ou que através de uma associação possa ter pessoas para fazer isso, atende. Agora, grandes produtores, né, que tem que tratar realmente o negócio maior afinidade ainda, né, porque quanto maior realmente, maior volume, maior risco de se você não analisar, ter problema, aí sem dúvida um sistema de gestão ele ajuda. E tem números no mercado assim, que já foram desenvolvidos, né, para atenderem realmente esse segmento. E Pedro, e assim, os produtores grandes, mais tecnificados, que queiram fazer uma gestão financeira do seu negócio, qual o melhor modelo hoje ou que tem de mais moderno? Então, Luiz, como a gente falou, esse produtor, né, com maior volume, né, de negócio, ele tem que se atentar a um RP. Né? Ele tem que buscar alguma ferramenta que tenha aderência ao seu negócio, né, que realmente consiga extrair essas informações. Por quê? Vai precisar de um plano de contas, o Excel tem limitações. Né? E até mesmo para controlar, para confiabilidade, banco de dados, né, para você não ter erro de fórmulas e te entregar uma informação incorreta. Então nós temos algumas opções, né, de sistema do mercado que possa atender. Não estou aqui para fazer propaganda para nenhum tipo de sistema, a gente tem um Sankia, que é um sistema de maior porte, né, para produção rural e até mesmo para empresas. Nós temos sistemas locais também, que para a gestão financeira em si, ele pode atender. Né? Se você procura um ERP, que é um sistema que ele atende de ponta a ponta, então você tem que buscar por um sistema que te atenda, controle de estoque, controle de produção, financeiro, contabilidade, esse tipo de ferramenta como o Sank, como eu citei, como o próprio Atenas, enfim, Objetiva, outras ferramentas que tem aí no mercado, eles podem atender perfeitamente. Né? Então, entre outras, fazendo uma busca lá
de ferramentas, o empreendedor rural vai encontrar algumas adequadas. Mas eu digo o seguinte, tem que ser adequado à cultura. A cultura, que eu digo, não cultura... de cultura, lavoura. A cultura negocial mesmo do empreendedor. Entendi. Se ele tem gente adequada para fazer o controle, pessoas treinadas, se ele está disposto a implantar uma estrutura daquela, né, na propriedade, no negócio dele, porque isso também tem custo. Né? Quando a gente fala de implantação da ERP, a gente está agregando despesa. Né? Despesa. Esse é o tipo de despesa do negócio. Tá? Então, ferramentas existem, ferramentas boas, que bem geridas dão um resultado extraordinário e digamos que é o ideal. Né? O ideal. A gente fala em ferramentas auxiliares, como Excel, como até o controle manual, para aquele produtor que não tem condições de fazer o investimento, né, numa ferramenta adequada. Porque se encontra softwares baratos também no mercado para estar fazendo isso. Agora sim, o produtor tem que se propor a fazer, se organizar, né, chamar uma assessoria, pedir ajuda, né, às vezes investir no filho, alguém na propriedade que queira fazer isso. E o grande produtor realmente montar um mínimo de estrutura suficiente para que possa atender esses pré-requisitos, para que possa ter as pessoas para lançar os documentos no sistema, fazer o controle da folha de pagamento, né, fazer o controle de contas a pagar, as conciliações bancárias, né, a venda, o controle de estoque do negócio, que é importantíssimo também dentro do sistema. Tá? Essas ferramentas atendem de forma extraordinária. E aí, já passando pela importância, né, e como iniciar a implementação de uma gestão financeira, você já citou algumas ferramentas aqui, detalhou bem elas. A respeito das informações, quais informações devem ser consideradas, coletadas no sistema de produção? Existem alguns índices que devem ser considerados aí? Então, Luiz, vamos lá. Tudo que gera impacto financeiro tem que ser controlado. Então, se você vai implantar uma lavoura, foi lá e comprou as mudas, pega a nota das mudas, né? E aí, onde é que eu vou lançar isso? Você vai ter que ter um centro de custo, como a gente falou, né, investimento em plantio. Vai lá comprar o adubo para colocar na cova, né? Pega a nota daquilo e aí onde você vai colocar adubo para implantação de lavoura. E aí se vai, a despesa, aí você contratou a mão de obra, tem que pegar o recibo, contra-cheque de pagamento, né, dessa turma e fazer a folha de pagamento. Normalmente se paga um contador para fazer isso e registrar essa despesa com salários dentro lá do plano de contas, com custo com salários. Né? Quem quiser estratificar mais pode criar centro de custos, né? Salário, custo com salário da linha A, né? Ou seja, da área A, custo com salários da área B, custo com salários da lavoura C. Então você pode estratificar através de centro de custo também. Então o que precisa nesse sentido da pergunta, né? Para se fazer gestão financeira é tudo isso. Todas as notas de despesa, todas as notas de investimento, né, todos os recibos de pagamento que são feitos, e identificar dentro daquele contexto que a gente falou se é custo, investimento, o que é. Todas as notas de venda para que você possa saber a receita, né, daquilo. Então, com base nesses documentos, né, que a gente fala que são documentos que geram movimentação financeira, é que a gente faz a composição, que é o método contábil, né, que é o método universal e o método que é perfeito para se classificar despesas, receitas, né, enfim, custos. Então ele te dá o resultado adequado. E assim, os indicadores que a gente pode extrair disso são diversos, né? Se a gente puder citar os principais, a gente diria o seguinte: a rentabilidade sobre o investimento, não é? Ou seja, você gastou 300 mil para fazer a implantação de uma área, né? E essa área vai perdurar por 12 anos. No final desses 12 anos, quanto que está dando de retorno? Antes disso, você tem como prever, né? Olha, eu vou gastar 300 mil, no primeiro ano vai dar 15. Então, quando você apurar lá, pegar toda a venda que você fez, todo o custo que você teve, toda a despesa, lá no final vai dar um resultado, né, de lucro que a gente chama, lucro da operação.
E aí você consegue mensurar, olha, no primeiro ano ainda deu para pagar o investimento. E aí você apura o segundo ano, né? Olha, já está chegando perto, né, dos 300 mil. E aí você consegue ter uma noção, a gente fala de payback, que é payback é o tempo de retorno. Ou seja, implantei 300 mil, coloquei 300 mil nessa atividade, estou tendo agora receita nela, olha, com 3 anos ela já se pagou, beleza, para frente é tudo lucro, né? Então, com essas ferramentas você consegue primeiro enxergar lucro, qual é o lucro que a operação está te dando, que a atividade está te dando. Você consegue enxergar os custos, quais são os principais custos do negócio. Ou seja, se você perceber que você está tendo muito custo com mão de obra na colheita, aí você vai acender uma luz, está na hora de comprar uma máquina para colher café, né? Ou se você está tendo muito gasto com insumo, né? Olha, será que o pessoal está desperdiçando muito? Será que eu estou aplicando o insumo correto? Né? Então, e tem indicador de produtividade, né? Produtividade por hectare, que aí você pode fazer a seguinte comparação, Luiz. Eu plantei uma área com um espaçamento e plantei a outra área com outro espaçamento. Plantei no mesmo dia, na mesma época, como se fosse um laboratório. Essa área está me dando aqui X% de lucro e essa área está me dando Y. Opa, qual que é melhor? Né? O mesmo pode ser também por questão de plano de nutrição da lavoura. Plano né? de nutrição. Aqui eu estou adubando com X, aqui com Y. Exatamente. Aqui eu estou usando produto A, aqui eu estou usando o produto B. Então você consegue essas comparações. Né? Realmente, a gestão financeira nesse sentido, ele te entrega essas informações, Luiz. Lucratividade, rentabilidade, até para que você possa comparar com outros tipos de negócios também. E te dá fontes de analisar o resultado operacional do negócio. Né? Se você está sendo eficiente com a adubação, se você está gastando mais com funcionário do que o seu vizinho, né? Se realmente você está tendo um produto bom dentro da sua propriedade para nutrir, né, a planta. Então, tudo isso através de um plano de contas bem montado, né? Capricho na hora de separar a documentação, na hora de colocar dentro do sistema, dentro de uma planilha, isso traz assim, resultados extraordinários. E como eu disse, você disse muito bem no início, é tão importante quanto você ter uma assessoria agronômica nesse sentido, né? Porque vai te dar todas as orientações e no final o que o cara espera é saber se ele está ganhando dinheiro ou não. A verdade é essa. Isso aí, né? é o que importa. Né? É o que importa, né? E é isso que a gestão financeira ela traz para o produtor. Tá? E melhor ainda, sabendo que é uma coisa que não é tão complexa de se fazer. Porque às vezes a gente cria uma figura, porque não é assim, o produtor, ou o grande produtor também, ele acha que é tudo muito complexo, né? Porque não é a praia dele aquilo ali. Não é a praia dele, então ele acha muito complicado, muito difícil, não é. Realmente tem processo, tem método. E assim, uma vez que o produtor implantar, que o empreendedor implantar isso, ele vai se perguntar por que ele não fez antes, né? Por que ele demorou tanto para fazer e nunca mais vai ter parar de fazer o controle. Né? O controle financeiro é a gestão financeira. Verdade. E Pedro, e ainda você colocou muito bem, aí, no caso, o produtor fez um investimento de 300 mil, ele tem que já mais ou menos fazer uma previsão quando que ele vai ter de retorno e como saber se os resultados do produtor estão dentro do esperado da atividade, tanto nesse quesito aí de retorno. Alguns produtores podem ter retorno com 3 anos, no caso do café, 4 anos, 5 anos, e também eu estou produzindo um café que está me custando R$ 250 a saca. Estou dentro, estou fora, como que eu tenho informações para ter essa certeza? Então, Luiz, quando você tem duas ferramentas dentro de gestão financeira, na verdade, vamos falar as duas principais, são 3 principais, né? 3 principais ferramentas, que é o balanço, a DRE. Balanço, o que é? É o conjunto de bens e direitos e obrigações e dívidas, né, que a atividade tem. Né? O DRE, a demonstração do resultado do exercício. E aí, se falando de uma atividade, você tem que tomar muito cuidado com o exercício, porque normalmente você gasta muito dinheiro para implantar e o retorno ele só vem lá na frente. Né? Então, às vezes, o empreendedor ele pode desanimar no meio do caminho, né? Sendo que o fluxo de caixa só vai acontecer mais adiante. E, como eu disse, fluxo de caixa é a terceira ferramenta
né, mais adequada, né, para você se controlar. E vamos fazer o quê? Quando você faz um investimento, você só tem saída. Né? Culturas normalmente são assim. Né? Você faz um investimento, você tem a saída de dinheiro, você tem o ciclo de produção, e é aí que você começa a entrar recurso, né, da venda, mas é um resultado futuro. Para você ter alguma forma de comparar, Luiz, primeira coisa, você tem que comparar você com você mesmo. Certo. Né? Então você, por exemplo, você teve alguns anos, algumas lavouras que vieram te dando resultado. Se você está controlando as novas implantadas, você vai ter seus indicadores. Eu vendo 100 mil de café por ano, eu tive um custo de mão de obra de 30%, eu tive um custo de insumos de 40%. Aí em 2022 você vai apurar de novo, agora eu estou tendo um custo de mão de obra de 50%. Opa, o que aconteceu? Né? Então isso está muito relacionado em cooperação do dia a dia. Né? Eu tive um custo com insumo de 70%. Opa, o que aconteceu? Foi realmente aumento ou eu estou desperdiçando demais? E mercado. Né? Muitas formas de comparar se a gente está indo bem é entender o mercado. Ora, se todo mundo está ganhando aí 25%, 30% ao ano como atividade, por que eu estou ganhando 15%? Né? O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Né? E aí você começa a olhar, é operação? Opa, deixa eu olhar aqui meu demonstrativo de resultado de exercício, que lá tem todos os custos e despesas. Olha, estou gastando mais aqui com coisa que eu não gastava. Eu estou tirando dinheiro demais para a pessoa física, estou distribuindo mais dinheiro, ou seja, misturando o dinheiro da propriedade com o meu dinheiro, né, que isso não deve ser feito, mas enfim. Então essas coisas, quando você faz o demonstrativo de resultado, você consegue enxergar. Às vezes o cara está lá com a operação, Luiz, perfeita. Está dando lucro, né? A operação está bacana, mas às vezes ele está lá embaixo, retirado para sócio. Está lá comprando casa, está trocando de caminhonete, está comprando casa na praia, está deslocando recursos para atividade fora da operação principal, e ele fica se perguntando, olha, meu negócio está tá ruim. Está ruim, não está indo bem. Mas às vezes é por isso, às vezes se mistura, por não ter um plano de contas, não ter um controle, não sabe para onde que o dinheiro está saindo, né? Às vezes está saindo pelo ladrão e não consegue quantificar e avaliar isso. Tá? Então, quando você tem comparações com o mercado, com associações, que você consiga fazer essas avaliações, você consegue enxergar se você está sendo também na operação bem ou mal, ou se você está gerindo o seu dinheiro de forma adequada. Né? Entendi. Então, ou seja, no caso, para ver se a atividade, se os meus resultados estão indo bem, eu tenho que comparar, ter os meus indicadores de outros produtores, né, com o mesmo nível tecnológico também, e o mercado. O mercado. Isso é fundamental. Exatamente. Aí é pesquisa, é leitura. Hoje a informação está muito disponível, né, nos empreendedores rurais também, tem acesso à internet, até via celular mesmo. Tem pesquisas da Embrapa, enfim, de outras instituições que mostram às vezes os custos da atividade, ali você vai comparando, né? Olha, a Embrapa fala que o café com anilão gasta X%, por que eu estou gastando Y, né? Ou a atividade de banana gasta isso com insumos, por que eu estou gastando mais, eu estou errando aqui, né? Chama o engenheiro agrônomo lá, vamos conversar um pouquinho, olha, onde que eu estou errando aqui no método aqui de custeio, né? Estou colocando de mais, estou colocando de menos, o que está acontecendo? Entendi. E Pedro, uma vez o projeto, né, esse empreendimento estando em funcionamento, é preciso, né, de um capital de giro. Como medir quanto de capital de giro esse negócio necessita? Tem alguma métrica, alguma regra? Luiz, então, isso é muito particular de cada negócio, né? E o cálculo do capital de giro, ele é um pouquinho mais complexo. Digamos que normalmente, quando você vai fazer um investimento, né, esse recurso, você tem que entender com quanto tempo que isso vai começar a gerar receita, gerar venda. Né? Então, vamos voltar lá no investimento de 300 mil. Então, se ao longo desse investimento que você faz para implantar uma lavoura, você está ali com um investimento de 300 mil, não é adequado você usar dinheiro do capital de giro para isso.
existem fontes de financiamento, a não ser que o empreendedor esteja com muita sobra de caixa e aí tenha condições de fazer com recurso próprio, ok. Mas normalmente se busca um fomento, um financiamento para implantar a atividade. Por quê? Porque ela vai gerar receita lá na frente. Então, se for uma atividade que ela demanda 2 anos só de investimento, para depois você começar a gerar receita, você tem que fazer aquela conta. Olha, eu preciso de capital de giro para segurar esse período aqui que eu não vou ter renda, eu preciso pagar funcionário, preciso pagar despesas relacionadas a isso aqui, né? E o ciclo depois de recebimento da venda. Porque você, quando você tem um ciclo longo, inclusive, você tem 12 meses às vezes para gerar receita, 6 meses, dependendo da cultura. São poucas, ou algumas sim, né? Que geram receita mensal. Mas, enfim, o ciclo do capital de giro tem que levar isso em consideração. O tempo de implantação do negócio, né? E quando que ele vai começar a gerar receita, e se a receita vai ser suficiente para gerar esses custos, né? Então, normalmente, esse período que compreende esse tempo de implantação, você demanda mais capital de giro. Agora, assim, tem uma fórmula para se calcular isso? Consegue calcular isso quando você tem um fluxo de caixa projetado. Então, você projeta, vou ter um fluxo de caixa assim, no ano atual vou gastar 300 mil, no ano 2 vou gastar mais 100, no ano 3 eu vou ter uma receitazinha de venda e vou gastar X. Então, lá no final, ele vai te dando saldo, né, de despesas e receita, o saldo final do caixa, né, do negócio, aí você vai acumulando. Assim, no ano você teve 300 mil negativo, no outro 100, opa, faltou 400. Se no outro mesmo você tendo venda, ainda você gastou mais do que você teve de venda, 50 mil, então o seu saldo precisa de 450 mil de dinheiro. E aí o ideal é que se busque financiamento porque é implantação e deixe o capital de giro exatamente para o custeio. Por que, Luiz? Porque o dinheiro para implantação ele é barato, o dinheiro para o capital de giro ele é caro. Sim. Né? Então, às vezes, o cara vai lá com recurso próprio, empreendedor, né? Vai lá com recurso próprio e começa a fazer a implantação do negócio. E acaba o dinheiro. Aí, como ele já implantou e não buscou dinheiro barato para o investimento, aí tem que buscar capital de giro Com juros mais caros. com juros mais caros. Né? E com prazos menores. E com prazos menores, exatamente. Você tem linhas de financiamento, né, que vão aí com 2 anos de carência, 3 anos de carência, até 12, até mais anos para pagar. Então aquele investimento que você fez ele vai diluindo ao longo desse tempo. E o dinheiro que você tem lá, né, você tem que ser muito bem programado com isso. Você tem que mantê-lo para ir fazendo, né, aquele custeio do período, né, que é realmente para as atividades do dia a dia. Então esse entendimento ele gera muita confusão. Né? Ele gera muita confusão, o produtor às vezes faz, né, realmente no peito, porque o processo de financiamento ele é um pouco complexo, não é tão simples assim, e você tem que estar organizado. Né? Por isso que eu volto lá no início que a gente falou sobre organização, sobre processo. Se você já começa desde o início a fazer a coisa direitinho, quando você vai precisar de um recurso, você já anda mais rápido. Né? Você anda mais rápido com o pleito lá no banco, você consegue ter linha diferenciada para fazer investimento.